Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E hoje, como é tradicional, periodicamente eu faço um vídeo aí falando a respeito do meu portfólio. Vamos trazer um fechamento aí do trimestre, também falar um pouquinho a respeito do que foi feito e das perspectivas aí para a carteira e para o mercado dos próximos trimestres. Lembro sempre, pessoal, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição o cupom Thiago20, que dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos. No final do vídeo eu volto para falar a respeito deles, tá? Então, esse aqui é o portfólio, basicamente um portfólio aí composto por ações, apesar que hoje ele tem em torno aí de 7% de caixa. E aqui nós temos o retorno dele desde abril de 2017, quando foi basicamente que esse portfólio começou a seguir as recomendações da Capitalismo. Tá? De lá para cá, o retorno está de 323%, o Ibovespa com 83%, 12 meses 103 contra 62%, e esse ano 17 contra menos 3%. Talvez até, pessoal, em termos aí de divisão, alocação da carteira, a carteira, mesmo sendo uma carteira de renda variável, nunca esteve tão conservadora, vamos dizer assim, até porque quando a gente olha em termos de qualidade das ações, basicamente sendo uma carteira de ações, são empresas de qualidade, Tanto que tem muita gente que olha o portfólio e diz assim, pô, mas só tem empresa cara na carteira, mas é uma questão que era uma premissa da carteira ter essa questão aí de ativos de qualidade, pensando no longo prazo, já que esse portfólio aqui é pensando no longo prazo. Não foram feitas muitas movimentações esse ano, nada relevante, mas mais entrada aí de novos ativos. Lembrando que a gente vem num processo aí de desde 2018 para cá, para a alocação também, para ter uma carteira mais diversificada em termos de receitas das empresas, pensar mais globalmente. Tanto que hoje aí 90% do portfólio são ou de empresas lá fora ou de empresas que estão aqui no Brasil, mas também que têm receitas em outras moedas. Tá? Nós aproveitamos também algumas oportunidades em alguns ativos que estavam baratos aí nos últimos anos. Destaco a Ferbasa, que é a maior posição em ações do portfólio. Inclusive eu vou deixar aqui para vocês um vídeo onde eu falo um pouco mais a respeito da Ferbasa e da carteira, que eu coloquei esse vídeo no meu canal, que era um ativo ali que estava operando inclusive abaixo do valor patrimonial quando a gente começou a comprar, mas que era uma empresa que também tinha um ciclo favorável, porque nós temos alguns ativos baratos, por exemplo, o setor de shopping centers, que a gente tem uma participação pequena, mas que não tem um ciclo tão favorável assim, diferentemente da Ferbasa, que estava barata e tinha um ciclo muito favorável quando a gente olhava para o médio prazo, pensando nos próximos 2 a 4 anos, em função dos preços do ferro cromo, do ferro silício, a situação complicada na África, que é um grande produtor de ferro cromo, a China demandando bastante. Então era um ativo interessante nesse sentido. E o que nós estamos mais de olho hoje são empresas de tecnologia, mas empresas de tecnologia que dá dinheiro, principalmente na Ásia e nos Estados Unidos, e também alguns ativos aí de varejo. Tá? Estamos olhando sim para setores baratos, como é o caso de shopping centers, mas é importante sempre, para ter uma posição maior, que a gente tenha algum gatilho, alguma coisa no médio prazo mesmo, claro, essa sendo uma carteira de longo prazo e não sendo uma carteira de giro. Tá? Outra coisa importante que acabou ajudando na rentabilidade também foi essa questão dos criptoativos, mesmo sendo uma participação pequena, que iniciou pequena na carteira, pela forte valorização. E como a gente comenta sempre, pessoal, é bacana quando a gente tem um pouco de dificuldade até para precificar os ativos, trabalhar com gerenciamento de quantidades. Por exemplo, o pessoal publicou hoje alguns vídeos das carteiras diversificadas falando a respeito disso. Mesmo quem colocou uma posição pequena no início do ano nas nossas recomendações de criptoativos, incluindo Bitcoin, colocou 3% da carteira, já virou 6%. Então a pessoa pode tirar aquele excedente de 3%, colocar em outra aplicação, se quiser pode comprar mais ações, pode colocar em caixa, pode colocar em renda fixa e deixar os outros 3% e continuar aproveitando, caso nós tenhamos a continuidade de movimento de alta desses ativos. Agora, a gente entende sim que eles estão num ciclo positivo, de alta. A mesma coisa o dólar. Desde 2017 a gente fala a mesma coisa. Não vemos motivos para o dólar cair.
É difícil quantificar se vai bater 4, 5, 6, 8, 10, enfim, isso depende de vários fatores e de coisas que ainda nem aconteceram, mas olhando o que nós temos hoje, a gente continua, né, o pessoal da análise continua com a mesma opinião, de 2017 para cá. Né, talvez nós tenhamos agora o primeiro motivo para a queda do dólar, que foi a alta dos juros, mas se a economia americana crescer demais e os juros subirem de maneira antecipada lá também, acaba anulando uma coisa a outra, né? Fora isso que o ano que vem nós temos eleições aqui, e isso normalmente traz uma volatilidade para o câmbio também. Ou seja, né, mesmo a gente não querendo, né, e como eu já comentei algumas vezes, isso aí é só para queimar a língua, não querendo quantificar quanto que o dólar deveria valer, a gente tem uma tese que desde 2017 ela permanece a mesma, né? Claro que dificilmente a economia americana não vai crescer forte esse ano, esperado alguma coisa entre 6% e 8%, até pela quantidade de dinheiro que está sendo injetada na economia. E a partir do momento que os juros começarem a subir lá, a gente pode ter algum problema mais sério, né? Porque toda essa impressão de dinheiro ela acaba gerando uma bola de neve, e isso favorece também alguns ativos que servem como reserva de valor, como é o caso dos criptoativos, né? Então a tese para ter esse tipo de investimento na carteira, ela permanece a mesma, né? Que é essa impressão de dinheiro desenfreado. Agora, se o Bitcoin vai bater 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, isso aí não tem como saber, a gente não está interessado nisso. E justamente por isso, né, que é importante fazer esse gerenciamento de quantidades, né, fazer esse gerenciamento de risco dentro da carteira, e aí a gente consegue ter a carteira, mesmo uma carteira basicamente de bolsa, tendo uma estabilidade maior ao longo do tempo, né? E principalmente quando o mercado cai, a carteira segurar mais, foi basicamente o que aconteceu com o portfólio aí pelo menos nos últimos 3 anos, né? Foi em movimentos que o mercado caiu, a carteira caiu menos, né? Tiveram boa parte dos meses que o Ibovespa subiu, a gente subiu menos do que o Ibovespa, por exemplo, só que quando o mercado cai, a distribuição da carteira até agora tem mantido essa estabilidade, e eu acho que a gente consegue sim, ao longo do tempo, pelo menos é o que está provando até agora, né, ter uma ótima rentabilidade e diminuindo o máximo possível a questão da oscilação da carteira, né? Fora essa questão aí de hoje a gente tem em torno aí de 7% de caixa que está em Tesouro Selic, que a gente pode aproveitar em possíveis possibilidades aí de abrir alguma coisa, né, desses outros ativos que nós estamos de olho, né? Então, nada de grandes mexidas, e o que a gente está mais de olho são alguns ativos baratos, como eu citei aí, o setor de shopping centers aqui no Brasil, e lá fora, principalmente empresas de tecnologia e de varejo, tá certo, pessoal? Como eu comentei para vocês, para quem quiser ser nosso cliente, nós temos o produto Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações de longo prazo, e aqui no Carteiras Capitalistas tem a parte de renda fixa, do Invista em Ações, criptoativos, e tem essa carteira, o portfólio Thiago Prux ali, que é assinado por um analista, né, pessoal? Então, quem quiser pode seguir ele à vontade, não tem problema nenhum. E o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, além do capitalismo completo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, podem dar uma ligada para a gente, 4.003-9127. Podem mandar um e-mail para o contato@capitalismo.com.br. E quem preferir, pessoal, pode nos chamar no WhatsApp, né? É só clicar, o link vai estar aqui na descrição. Pode mandar um áudio, pode mandar uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço a todos e até mais.